Explore o épico crepúsculo de Lúcifer, da glória à maldição, numa jornada celestial. Descubra segredos divinos e mergulhe na trama intrigante que revela o preço da rebelião contra o Criador. Prepare-se para uma revelação cósmica que mudará sua perspectiva sobre o eterno embate entre orgulho e humildade. Uma narrativa única que desvenda os mistérios celestiais como nunca antes. Antes da existência humana, nos registros divinos no céu, Deus criou um ser angelical chamado Lúcifer, destinando-lhe a posição de querubim da guarda, um posto de destaque entre as criaturas celestiais. Lúcifer era perfeito, sábio, belo e formoso, irradiando um resplendor vívido e reluzente. Desfrutava de autoridade, privilégios e regalias concedidos pelo próprio Deus. A narrativa bíblica nos revela que, em tempos atemporais, o firmamento celeste resplandecia com a luz pura da presença divina. Nesse reino de esplendor, onde seres celestiais glorificavam o Criador com essências radiantes, destacava-se Lúcifer, a estrela da manhã. Lúcifer não era um simples anjo. Ocupava uma posição excepcional nos mais altos estratos do reino celestial. Sua luz intensa fazia com que as estrelas ao redor perdessem parte de seu brilho diante da magnificência desse ser angelical. Sua sabedoria transcendia os limites do entendimento celestial, e seus conselhos eram buscados pelos outros anjos em busca de orientação. O título de Estrela da Manhã não era apenas uma designação, mas uma expressão da luz única emanando de Lúcifer. Ele representava a aurora celeste em sua forma mais esplêndida, iluminando até os recantos mais distantes do reino celestial. A relação entre Lúcifer e Deus era especial. Ele não era apenas um servo celestial, mas um confidente do Criador. Nos conselhos celestiais, Lúcifer estava entre aqueles mais próximos ao trono divino, compartilhando a intimidade da comunhão com o Todo-Poderoso. No entanto, em meio a toda essa glória e proximidade divina, algo começou a mudar no coração de Lúcifer. Uma sutil semente de orgulho foi plantada, alimentada por pensamentos ambiciosos e desejos proibidos. A beleza e sabedoria que o tornavam tão especial tornaram-se motivos de comparação com o próprio Deus. Uma sombra escura começou a se estender sobre a luz que o envolvia, e a sutil rebelião começou a germinar em seu íntimo. No ápice de sua posição celestial, Lúcifer era envolvido por uma aura de respeito e amor por parte dos outros anjos. No entanto, em meio à adoração que recebia, seu coração começou a ceder às sombras traiçoeiras do orgulho. Cada elogio proferido por seus pares ressoava como uma melodia que despertava um anseio crescente por adoração exclusiva. Em seus momentos de solidão, Lúcifer começou a sonhar com um cenário grandioso e inalcançável, almejando igualar-se ao próprio Criador. A semente do desejo proibido germinava, alimentada pelas brisas sutis do orgulho. Ele se via não apenas como um servo leal do Altíssimo, mas como um igual, merecedor de homenagens divinas e adoração incondicional. Esse desejo insaciável, uma chama que queimava mais intensamente a cada pensamento, levou Lúcifer a contemplar a ideia de ascender a uma posição mais elevada, uma posição além daquela que Deus lhe havia destinado. A visão do trono divino, antes reverenciado com humildade, tornou-se uma tentação irresistível, instigando uma rebelião silenciosa em seu coração. Lúcifer, envolto na escuridão de seus desejos ambiciosos, começou a compartilhar suas aspirações audaciosas com um círculo seleto de anjos. Sutilmente, ele semeava a dúvida sobre a justiça da ordem celestial. Sua eloquência convincente seduzia os corações angelicais, fazendo com que alguns começassem a questionar sua própria posição no plano divino. O desejo proibido de Lúcifer tornou-se uma chama inextinguível, e ele, agora imerso em sua própria arrogância, convenceu-se de que merecia uma posição mais elevada, à altura de um Deus. A adoração que antes fluía naturalmente para o Criador seria agora direcionada a ele próprio. Seu coração, uma vez puro e radiante, tornou-se obscurecido por sombras de rebelião. Nesse ponto da história, as sementes da discórdia estavam plantadas e prestes a germinar, marcando o início do declínio de Lúcifer da glória celestial para as profundezas da maldição eterna. O próximo capítulo desvendará as consequências desse desejo insensato e as ramificações para o reino celestial, conforme narrado nas Escrituras Sagradas.
A queda de Lúcifer, agora imerso na escuridão de seus desejos insensatos, atingiu seu ponto culminante quando ele reuniu um grupo de anjos rebeldes. Sutilmente, ele os convenceu de que mereciam mais do que simplesmente servir ao Altíssimo. As sementes da rebelião foram semeadas, e um círculo de anjos caiu na tentação de desafiar abertamente a autoridade divina. Essa conspiração nasceu das sombras que envolviam os corações rebeldes. Juntos, Lúcifer e seus seguidores começaram a articular planos audaciosos contra o Criador, desafiando os princípios fundamentais do reino celestial. O céu, uma vez repleto de harmonia, agora testemunhava a traição silenciosa de criaturas que haviam se voltado contra seu próprio Criador. As hostes celestiais foram divididas, enquanto os anjos rebeldes, seduzidos pelos argumentos traiçoeiros de Lúcifer, desafiavam a ordem estabelecida por Deus. O brilho da luz celestial começou a se obscurecer diante da sombra crescente da rebelião. Os conselhos celestiais, outrora marcados pela comunhão e harmonia, agora ecoavam com dissidências e murmúrios de descontentamento. O líder caído, Lúcifer, guiou seus seguidores rebeldes em uma ousada afronta à autoridade divina. A conspiração que tramaram não só desafiava o Criador, mas também ameaçava a ordem cósmica estabelecida por Deus desde o princípio dos tempos. As consequências dessa rebelião começavam a se manifestar no reino celestial, desencadeando um conflito que ressoaria através dos éons. Deus, em sua infinita sabedoria, percebendo a traição iminente, convocou suas hostes celestiais, lideradas pelo arcanjo Miguel, para enfrentar Lúcifer e seus seguidores rebeldes. O céu tornou-se um campo de batalha, onde as forças divinas e as forças da rebelião colidiram em um confronto épico. A batalha celestial culminou com a derrota de Lúcifer e seus seguidores. O orgulho e a rebelião foram esmagados diante da majestade divina. Como punição por sua traição, Deus expulsou Lúcifer e os anjos rebeldes do céu, lançando-os para a escuridão do mundo terreno. A queda de Lúcifer, uma vez uma estrela resplandecente no firmamento celestial, agora se tornara uma tragédia cósmica, ecoando a advertência eterna sobre os perigos do orgulho e da rebelião contra o Criador. No exílio, Lúcifer, agora conhecido como Satanás, assumiu o papel de adversário de Deus. Sua queda da glória celestial não o levou à reflexão e arrependimento, mas sim a um caminho de amargura e vingança contra o Criador. O anjo que outrora compartilhara conselhos nos conselhos celestiais, agora se tornara o arauto da tentação e corrupção. A luz que antes emanava de Lúcifer, a estrela da manhã, havia se transformado em trevas. Seu resplendor celestial deu lugar a uma escuridão profunda e sinistra, simbolizando a perda irreversível de sua posição e comunhão com Deus. Ele, agora conhecido como Satanás, tornou-se uma figura que personificava a rebelião, o orgulho e a desobediência. Satanás, envolto nas trevas do exílio, voltou-se para a tentação como uma ferramenta para corromper a humanidade. Ele se tornou o astuto adversário que sussurra dúvidas, oferece promessas ilusórias e tenta afastar a humanidade da luz divina. Seu objetivo era desviar os filhos de Deus do caminho da retidão, arrastando-os para as profundezas da desobediência e separação de Deus. A história de Lúcifer, agora Satanás, tornou-se um aviso solene nos anais celestiais. Era uma narrativa de queda, não apenas de um ser celestial, mas também da humanidade que se tornou alvo de suas artimanhas. A luz que se transformara em trevas não apenas afetava Satanás, mas também se refletia nas vidas dos seres humanos que sucumbiam às suas tentações. A trajetória de Satanás servia como uma advertência contundente sobre os perigos do orgulho e da rebelião contra Deus. Cada ato de tentação, cada instância de corrupção, era uma tentativa de vingança contra o Criador. A história de Lúcifer, agora Satanás, ecoava através dos éons como um lembrete angustiante dos custos da desobediência divina. Assim, o crepúsculo de Lúcifer, da glória à maldição, permanece como uma narrativa trágica que ressoa nos corredores celestiais e além. A queda do ser celestial, desde a altura radiante até as profundezas da maldição, é uma história que ecoa através dos éons, relembrando a todos os anjos e agora a humanidade sobre os perigos inerentes ao orgulho que obscurece a luz divina. A trajetória de Lúcifer, agora conhecido como Satanás,
É uma advertência solene para todos aqueles que ousam desafiar a grandeza do Criador. A luz que ele uma vez possuía, que resplandecia como a estrela da manhã, foi perdida devido ao orgulho desenfreado que o consumiu. Sua história tornou-se uma parábola atemporal, uma recordação de como a rebelião pode levar a consequências irreversíveis. A importância da humildade diante da grandeza do Criador é enfatizada por meio do destino trágico de Lúcifer. Sua queda serve como um lembrete eterno de que nenhum ser, por mais elevado que seja, está isento da necessidade de submissão diante da vontade divina. A magnificência celestial que ele uma vez compartilhou tornou-se uma lembrança de que a soberba precede a ruína, enquanto a humildade é o caminho para a exaltação.